Olá, queridos, graça e paz a todos. Hoje estaremos assim fazendo uma reflexão no Velho Testamento, em uma das mensagens mais impactantes assim que toca muito ao meu coração e tenho certeza que vai tocar também profundamente ao seu, ao você assistir todo esse vídeo. E você vai perceber como Deus realmente trabalha nas nossas vidas e que o seu propósito em relação a qualquer que seja o ser humano não anula aquilo que eu ou você pensamos, porque Ele é Deus e Ele sempre vai cumprir com a sua promessa. Então vamos ler o texto, mas antes eu gostaria de pedir você já para se inscrever aí neste canal, caso você não seja um inscrito. E não esqueça também de deixar aí o seu joinha para que o YouTube possa reconhecer que esse trabalho está sendo realmente visto e gostado pelas pessoas e assim está distribuindo para outros. E não esqueça de ativar o sininho e assim você recebe todas as novidades. Então vamos lá, Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Versículo 2. E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e ele ouviu a minha voz. Até aqui, queridos. Esse texto, dos quais eu comecei a ler 2 versículos apenas, fala da oração do profeta Jonas. Observe que esta mensagem, que está aqui registrada no capítulo 2, é justamente porque aconteceu um episódio na vida dele. Jonas tinha um destino pelo qual Deus o chamou para fazer, e ele estava tentando fugir, tentando se esconder da presença de Deus. Mas de Deus ninguém se esconde, de Deus ninguém realmente foge. Porque onde quer que estejamos, Deus sempre vai estar nos vendo. E aqui, querido, nada disso era para estar acontecendo. Essa situação que Jonas estava vivendo aqui não era para estar acontecendo. Se você ler todo o capítulo 2, a gente vai ver a oração de Jonas com desespero e ao mesmo tempo com esperança. Porque ele estava numa situação difícil por conta do próprio problema que ele mesmo causou. E aqui eu quero deixar bem claro que os cristãos, nós seres humanos, temos essa habilidade, podemos dizer assim, de querer atribuir a culpa a Deus, achando que Deus que realmente ocasionou toda a situação, e muitas vezes atribuímos a culpa ao diabo e nunca assumimos a nossa própria culpa. Porque diz a palavra de Deus que nenhuma tentação virá senão humana, mas Deus é fiel para não nos deixar tentar acima do que podeis resistir. E Deus é tão maravilhoso que nós procuramos o próprio mal para a nossa vida, e Ele diz assim, que Ele ainda não nos dá realmente uma prova além daquela do que possamos suportar. E eu digo que Deus realmente não causa mal ao ser humano, porque diz a Bíblia que Deus não é tentado por ninguém. E Deus também não tenta ninguém. Por isso, meu querido e minha querida, é importante que nós venhamos a assumir todos os nossos problemas. E quando nós atribuímos também a culpa ao diabo, isso é o diabo que está acontecendo. Mentira! Somos nós que atraímos o próprio mal para nós mesmos por causa da nossa desobediência. E às vezes quando dizemos, olha, foi o diabo, mentira, o diabo é a nossa própria carne em si, quando nós damos brecha para ele. Quer ver realmente um pequeno exemplo? Quando você realmente abre um pequeno corte, você pegar uma lâmina, uma gilete e fazer um corte na sua pele, abrir uma brechazinha, se você não fechar ela imediatamente, você pode estar realmente atraindo uma infecção terrível, porque vai estar exposta, vai estar aberta a poeira, vento, vírus, bactérias, enfim. Você pode adoecer, pegar uma febre, um mal terrível e até morrer. O pecado é desse jeito. Quando nós damos uma brecha, aí ele entra, porque o diabo não tem poder sobre a nossa vida senão Deus. O maior exemplo disso foi Jó. Quando realmente Jó
foi passado por situações difíceis na sua vida, perdendo realmente toda a sua propriedade, perdendo parte da sua família e ficando doente com uma terrível lepra, não foi porque ele estava em pecado e não foi realmente porque Deus quis que ele ficasse assim. Na verdade, o diabo pediu a Deus para que ele ficasse nessa situação e Deus permitiu porque Deus conhecia e ele conhece a cada um de nós. E aqui Deus também conhecia Jonas. E Deus designou a ele para ir para uma cidade de Nínive, uma cidade terrível, coração maldoso, e Deus estava prestes a destruir todas aquelas pessoas, se eles não viessem se arrepender. E Deus realmente chamou Jonas para pregar naquela cidade, porque ele tinha uma vocação para isso. E eu quero também deixar claro aqui, que existem muitos líderes, muitos pastores que realmente têm um chamado, mas às vezes não têm a vocação. E Jonas tinha a vocação, diz a Bíblia. E ele foi chamado por Deus. E quando alguém tem essas duas coisas, chamado e vocação, ninguém segura, ele causa terror na terra. Porque ele vai fazer a obra de Deus e realmente o Espírito Santo de Deus vai causar um impacto grande na vida das pessoas. E aqui Jonas diz a Bíblia, só para resumir, a partir do capítulo 1, que ele realmente, quando Deus pediu para ele levantar e ir para Nínive, realmente ele se levantou, só que ele tomou uma nova direção e foi para Tarsis. Comprou a sua passagem, entrou no navio, foi dormir no porão do navio. E situações terríveis começaram a acontecer naquele lugar, o barco realmente onde os marinheiros estavam. E diz a Bíblia que eles ficaram apavorados, começaram a despejar toda a fazenda dentro realmente do mar para ver se aliviava o peso do navio e a situação viesse a acalmar. Mas eles poderiam jogar tudo o que eles quisessem, mas a situação não seria resolvida. Porque o problema realmente não estava naquelas pessoas, não estava no barco, não estava realmente nas coisas que estavam no barco, mas sim em um tripulante que estava no barco, que era Jonas. E eles viram realmente que alguma coisa estava errada, porque aquilo que estava acontecendo nunca tinha acontecido. Eles conheciam o mar, já tinham navegado várias vezes e não tinham passado por uma situação daquela. Queridos, eu quero dizer que muitas vezes, por causa da minha desobediência, por causa da sua desobediência, pessoas podem sofrer com isso. Pessoas ao nosso redor, amigos, parentes, família, por causa da nossa desobediência. E aí estava acontecendo aquilo, e aí eles realmente procuraram saber o motivo daquilo, até que se encontrou, até que encontrou Jonas no porão do navio, trouxe ele para cima, o interrogou e realmente ele revelou a sua identidade, disse quem ele era. E que tudo aquilo que estava acontecendo era por causa dele, por conta dele. E por isso, para que aquela situação viesse a se acalmar, a se resolver, ele teria que ser lançado no mar. E diz a Bíblia, no momento em que ele realmente foi lançado no mar, tudo se resolveu, tudo se acalmou. Porque é assim que Deus faz, é assim que Deus quer. Deus queria realmente aquela situação para aquelas pessoas e para Jonas, que ele caísse no fundo do mar, nas profundezas do mar Mediterrâneo? Não. Mas tudo aquilo estava acontecendo por causa dele próprio. Ele atraiu aquilo para si, por causa da sua desobediência. Mas como Deus tem um propósito na vida de alguém, realmente, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, não importa o que a pessoa pensa, o que alguém diz ou deixou de dizer, o que alguém fala ou deixou de falar. Ninguém anula realmente o propósito. Ninguém invalida o propósito que Deus tem na vida de alguém. Ninguém vai invalidar o propósito que Deus tem na sua vida, meu querido, minha querida. Saiba de uma coisa. Por mais que a situação em volta esteja terrível, mas ele vai cumprir, porque ele tem esse propósito na sua vida. E o propósito de Deus para a vida dos ninivitas era que Jonas pregasse, e que ele manifestasse ali o Espírito de Deus através da palavra, para que as pessoas viessem a se converter. E Jonas realmente agora, lá no profundo do coração dos mares, diz ele. Por isso na oração ele diz, ele estava lá dentro da baleia de um peixe. Dentro do ventre da baleia, que era um peixe. Nas entranhas, diz a Bíblia, nós vimos nas entranhas, ou seja, ele estava ali no estômago, no intestino do peixe, onde fica realmente todas as vísceras. Que situação realmente ele não estava vivendo ali. Por isso ele disse, olha, do fundo do inferno gritei. Porque vai existir momento em que eu ou você estejamos passando, que vai parecer realmente um inferno. Não é Deus nem o diabo, como eu disse, mas é por nossa própria causa que nós causamos isso. Mas é importante que se saiba que Jonas estava ali e ele reconheceu que ele realmente era o próprio culpado por aquela situação. Versículo 3 ele diz, olha, e eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Versículo 3, todavia tornarei ver o templo da minha salvação. Querido, o primeiro passo para reconhecer o nosso erro, o primeiro passo para recebermos as bênçãos de Deus e continuarmos marchando com vitória é reconhecermos que erramos. Jonas reconheceu isso.
Ele reconheceu que ele tinha desobedecido a Deus, agora ele ora a Deus, pede perdão a Deus. Ele sabia que novamente Deus lhe traria uma nova oportunidade, uma nova chance. Ele estava vivendo uma situação difícil, passou 3 dias ali, mas Deus realmente falou com o peixe, porque Deus tem o domínio de todas as coisas. E ele apenas falou com o peixe. Da mesma forma que ele falou para o peixe engolir a Jonas, ele falou para o peixe vomitar a Jonas nas areias daquela praia do mar Mediterrâneo. E ali, a partir daquele momento, agora ele toma um novo rumo, uma nova direção. E aí, realmente, Deus ouviu a sua oração. Querido, quando nós realmente nos prostramos diante de Deus, é importante que se fale isso também. A oração tem um poder enorme de mover o coração de Deus. Qualquer situação que você esteja vivendo, ore. Esse capítulo 2 é lindo. Ele orou. Realmente ele esclareceu para Deus tudo o que ele estava sentindo, o que ele estava passando, ele confessou realmente o seu pecado. Mas ele tinha certeza de que Deus estaria te vendo e te ouvindo, e que Deus realmente faria mudar aquela situação, e Deus mudou. Deus também vai mudar a sua vida, vai mudar a situação, porque ele jamais quer o mal para alguém, ele te ama de uma maneira sobrenatural. Deus quer sempre o bem para você. Você erra, você peca, mas se você reconhecer o seu erro, o seu pecado, Deus vai estar sempre te dando uma oportunidade, uma nova oportunidade. E Jonas agora foi. E diz a Bíblia que ele percorreu aquela cidade dentro de um dia. A cidade realmente era enorme. A Bíblia diz que tinha 140 mil pessoas naquela cidade e o período de percorrê-la era em prazo de 3 dias. Ele fez isso em um dia. Imagine que ele, eu posso imaginar realmente que ele não dormiu. Pregando o evangelho do reino, ele disse que aquela cidade seria destruída em 40 dias. Ele achando isso. Mas diz a palavra de Deus que desde o maior ao menor daquela cidade, todos se converteram, reconheceram o seu erro, os seus pecados, vestiram-se em saco. Vestiram-se de saco e cinza, e Deus agora realmente perdoa o pecado de todas aquelas pessoas. E agora que Jonas começa a se revoltar contra Deus, começa realmente a entrar em depressão, porque Jonas estava realmente com um distúrbio bipolar depressivo, ora estava feliz, e ora estava triste, ora estava alegre, ora ele queria morrer, por causa de situações que Deus estava lidando para ele, o sol, realmente a sombra por causa das abobreiras e assim por diante. Deus tendo o controle de tudo e mostrando para ele, olha Jonas, eu domino tudo. Você só precisa deixar que eu te use. Mas Jonas realmente estava sendo egoísta, porque ele sabia que se ele pregasse a palavra em Nínive, Deus poderia converter o coração daquelas pessoas. E foi justamente isso que Deus fez. Por isso que ele não queria ir para lá. Mas Jonas estava sendo egoísta. Quando Deus quer salvar alguém, queridos, não importa o que eu penso. Deus vai salvar. Se ele realmente quer me usar e eu não for, ele vai usar outra pessoa. Porque é assim que Deus faz, é assim que Deus quer, é assim que Deus planeja todos os seus astutos, todos os seus projetos para as nossas vidas. Os seus intentos e projetos para as nossas vidas. Que nós possamos aprender que Deus é Deus. Ele sempre será Deus, não importa o que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto. Deus sempre será Deus. E Ele sempre vai executar todos os seus planos e projetos na minha e na sua vida, quando eu e você dermos lugar e deixarmos Ele trabalhar através do seu Santo Espírito de Deus nas nossas vidas. Queridos, sinta-se abençoado com esta palavra e que Deus continue te abençoando poderosamente. No nome de Jesus.